Boa tarde, vamos a mais uma reflexão aqui sobre uma coisa terrível que acontece muito no Brasil, desde a sua descoberta, e também acontece em outros lugares do mundo, sim, e faz bastante tempo. E agora a gente discute essas coisas. Então, tempo atrás nem se discutia. O racismo é um terraplanismo aplicado sobre o conhecimento da própria espécie. O racismo é um terraplanismo aplicado à espécie, à própria espécie humana. Eu vou ter que explicar um pouquinho mais tarde que existe para mim um terraplanismo por ignorância e um terraplanismo ideológico. No ideológico entra o aspecto de intenção política, de manter os terraplanismos. O terraplanismo, ele é uma espécie de ignorância, assim, visto de forma mais rasa, tá? Preconceito, quando sobre pessoas ou sobre formas vivas, comportamentos, origens, porque é não conhecimento. O terraplanismo, embora já devesse ter terminado lá na Grécia, porque na Grécia tinha até cálculos matemáticos bastante precisos que calculavam o círculo da Terra, a circunferência da Terra. E, olha, se aproximavam bem, né? O terraplanismo, infelizmente, era muito comum antigamente, até o Renascimento, né? Martim Lutero, o reformador luterano lá que queria, o Martin Luther era um frade, um padre, um monge católico que queria propôs uma reforma à Igreja Católica, para a Igreja Católica, mas ele morreu achando que a Terra era plana. Ainda não tinham surgido as descobertas ocidentais do iluminismo, né? Que viram que obviamente a Terra era redonda. É assim, aquela experiência comum, é o terraplanismo daquela primeira imagem comum que se tem olhando pela janela de casa ou de sobre uma pequena, um monte, mesmo de uma montanha, ou de um campo. Só vê até o horizonte, né? Então, terra é plana. Não vejo nenhum círculo. Claro, você é muito pequeno, está muito perto. Mas os gregos já tinham visto pelas sombras na terra, etc. e tal, que a terra é redonda. E assim pode ser aplicado às raças. As raças ou a espécie humana. Sabe o que eu entrei pela primeira vez na casa de uma família negra aos 36 ou 37 anos. Claro, já tinha visto pessoas negras, né? Mas nunca tinha ido até a casa, entrado na casa de uma delas. Acho que ido até o pátio, eu já tinha, assim, até a frente do pátio, eu já tinha ido, mas nunca tinha entrado. Aos 36 anos,
eu fui trabalhar num projeto de periferia e lá eu conheci pessoas negras e me aproximei, então, de certas famílias. Pessoas negras que sim, vinham até a minha casa e eu me aproximei também. E uma noite nós íamos sair e fomos até a casa de uma amiga, uma turminha que eu tinha naquele trabalho. Fomos até a casa de uma amiga negra. Ela disse, só espera um pouquinho, eu vou ter que me preparar. Esperem ali na cozinha com meus pais e meus irmãos. Uma delícia. Tomar chimarrão ali em volta do fogão a lenha, a conversa animada, mas uma conversa muito deliciosa, bem humorada. Foi a primeira vez que eu entrei na casa de uma família negra e vi como é que é o relacionamento entre as pessoas da família. Como é que a família, de certa maneira, se organiza. E sentir os assuntos. E não era igual a minha casa. Mas era muito bom. Altamente, assim, tranquilo, familiar e com assuntos bons de conversar. E frequentava ali muitas reuniões com muitas pessoas negras lá naquela periferia de uma cidade aqui perto de Porto Alegre, bem pertinho. Gostava muito de lá. Claro que em todos os aspectos também, porque é uma cidade, aquela cidade onde moram esses negros, pelo próprio tipo de trabalho, pelas próprias condições de ser uma cidade mais pobre, então tem dificuldades, né? Mas com pessoas muito boas, com as características da pobreza, que são ali, às vezes, convive muito com a situação de carências, né? Inclusive escolas, tinha, mas não... Vocês sabem a diferença que existe, né? Social, um nível muito alto, mas a maioria vive no raso, né? Aquele tipo de vida das ruas mal cuidadas, das escolas assim, que tem que fazer muitos improvisos para conseguir funcionar. A saúde, às vezes, muito longe. E por que eu só conheci uma família negra aos 36 anos? Como eu já contei, uma gravação bastante anterior, os alemães, os imigrantes que vieram, mesmo que estejam aqui há 100, 150, 200 anos, algumas famílias estejam no Brasil, elas se fecharam muito, se isolaram. A minha cidade ela 100 anos depois de ter sido colonizada, ela nem se comportava. Mais de 100 anos, 150 anos depois de ser colonizada, ela ainda se comportava como uma cidade de imigrantes alemães, falando alemães. Tinha famílias negras assim, mas eram raras e não se misturavam. Os alemães nem queriam se misturar. Eu escutei música alemã até os 12 anos, praticamente só música alemã, caseira, e da minha igreja, onde não tinha nenhum branco. Eu só me lembro de uma
colega de aula negra. Ela era filha de um delegado. Então ninguém tinha aquele negócio assim, filho de delegado tem que cuidar, etc e tal. Era a única pessoa negra. E isso foi indo. Na faculdade, sim, aí eu tinha um colega negro, mas nem no segundo grau. Que era uma cidade próxima, Campo Bom, Sapiranga, era do lado. Então eu fui no colégio de segundo grau e não tinha alunos negros, pelo menos que eu me lembre. Nem professor negro, professora negra. Então, eu comecei a ter relacionamento de proximidade, profissional e pessoal, só nesse trabalho que eu fiz durante quase um ano numa periferia. Dali em diante, sim, ali em diante eu comecei a ter relacionamentos que até eu pela minha boa experiência, eu gostava de me relacionar. Gostei de me relacionar com pessoas negras, tanto que arrumei uma namorada negra e moramos juntos durante 2 anos. E ela faleceu. Por isso eu digo, a minha última esposa, segunda e última esposa, foi uma negra. Sim, de família negra. Fui conhecer a mãe dela, os parentes negros. Então eu era um ignorante sobre negros, mas já não tinha mais preconceito. Lá na minha cidade, onde eu nasci, onde eu cresci, havia muito racismo, muito preconceito, muito terraplanismo sobre a humanidade. Havia racismo, mas tinha uma ou outra pessoa não racista e que tinha uma pessoa muito perto de mim que era não racista, meu pai. Para ele não havia problema. Ele disse que teve um amigo muito querido na infância e adolescência que era um negro, um dos pouquíssimos negros de onde ele morava, Picarahats, que era de uma ex-família de escravos que ainda moravam num fundão de fazenda. Porque nunca tinham conseguido ascender e ter uma propriedade. Eles sempre trabalharam a meia, né? Eles plantavam uma coisinha e ainda tinham que dividir com o patrão, com o dono da terra onde eles estavam. Bom, então, o terraplanismo é assim, você não consegue ver a Terra inteira. Terraplanismo científico, da Terra plana. E o terraplanismo racista, ele é assim, você olha pela janela, você só vê pessoas iguais, se comportando sempre iguais. Então você acha, a humanidade é isso aqui, é igual a mim. O resto não é gente. No caso do Vinícius Júnior, lá na Espanha, jogador de futebol brasileiro, tem um pouquinho de xenofobia misturado ali, que é ódio a estrangeiros, que também é um preconceito terraplanista. Porque, na verdade, é uma espécie só, que muda de cores, de costumes, de linguagens, de estilos, conforme o lugar onde elas nasceram. Claro, existem diferenças físicas também, mas muito pequenininhas. Por isso tem gente que diz que a espécie humana é uma raça só. Eu até admito, podem ser raças diferentes, porque são diferenças assim físicas muito pequenas. Não tem diferenças assim estruturais, de mente, de órgãos, não tem.
são diferenças mesmo de culturais ou assim, as periferias que tiveram menos educação ou que tem outro tipo de educação. Então, pode ser diferença de raças, não há problema. Os hindus, os africanos, são diferentes dos brancos, mas não estruturalmente, não algo que faça diferença. O que mais faz diferença deveria ser a escola, porque às vezes porque as escolas não querem dizer nada, porque existe o terraplanismo ideológico. Às vezes tem uma escola lá, de rico, que esconde certas coisas porque tem interesses políticos de continuar explorando preconceitos entre os seres humanos, que quer continuar explorando os terraplanismos científicos, religiosos. Por exemplo, religiosos, sim, porque as religiões podem ser usadas para catalisar forças políticas. Vocês já viram isso? Catalisar as ignorâncias que remetem a um certo grupo político. As forças, os grupos de extrema direita, não direita. Direita é até saudável, mas extrema direita querem um povo ignorante e manipulável. Não é? Querem a força desse povo ignorante e manipulável, a força do ódio, como a extrema-direita está fazendo. Em muitos lugares, Brasil, Estados Unidos, Europa. E a raça negra é facilmente vítima porque ela é visualmente, né, discriminada. Você olha e se diz é negro e você já vem com aquela carga de ignorância, terraplanismo sobre a própria espécie humana. Então o racismo é um terraplanismo, é um preconceito odioso, burro. Sabe, existem outras coisas que são preconceitos também. O terraplanismo da homofobia, por exemplo. Ou da misoginia, de considerar as mulheres inferiores. Odiar as mulheres. Oprimi-las. Todos esses tipos são ignorância e, portanto, também terraplanismos, porque só veem pela sua janela, nunca pela janela dos outros, ou nunca pelo conhecimento histórico e científico do que é a espécie humana. Entendeu? Pense nisso, convide mais pessoas para pensar junto, ver os meus vídeos, dê um like no vídeo. E que a gente, como sociedade, combata isso, porque isso é um atraso muito grande, né? Esses terraplanismos, preconceitos e ódios vazios ou politicamente manipulados. Um abraço para vocês. Uma boa tarde.